Olá, meus queridos, tudo bom? Estou de volta para a gente continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, tá bom? Nesse último final de semana eu não estive na igreja, eu tirei uns dias de descanso, tá bom? A gente foi até Piracicaba ver a Manu, tá ok? E graças a Deus deu para dar uma descansadinha, mas já estou de volta, tá? O pastor Adalberto que me substituiu no domingo. Mas hoje, quarta-feira, estou aqui e domingo, Dia das Mães. Estaremos juntos comemorando o Dia das Mães. Quero aproveitar para dizer para você, tá bom? Para você chegar na igreja domingo, agora, Dia das Mães, chega mais cedo. Às 18 horas, a gente tem uma surpresa para as mães, tá bom? Tem uns cachorros latindo aqui perto. Se você estiver ouvindo aí, não se assuste, tá bom? Muito bem, vamos ter uma oração e nós vamos então estudar a palavra de Deus agora, tá? Obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Pedimos tua bênção, tua orientação. Ajuda-nos a entendermos o livro de Apocalipse e principalmente, ó Deus, sobre as 7 igrejas. Te agradecemos por tudo que temos aprendido e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente? Muito bem. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso. Éfeso representa a igreja lá no primeiro século, tá bom? E a palavra Éfeso significa desejável. Também falamos da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. E aqui esta igreja fala do período do cristianismo entre o ano 100 até mais ou menos o ano 315, tá? Então, Éfeso, primeiro século, Esmirna, mais ou menos do ano 100 até o ano 315. A próxima igreja, Pérgamo. A palavra Pérgamo significa completamente casado, tá? E representa o cristianismo, tá? A história da igreja, mais ou menos entre o ano 315 até o ano 500. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira, que vai falar do período do cristianismo, mais ou menos entre o ano 500 até o ano de 1500. Interessante, o ano de 500 até 1500 corresponde ao período que nós conhecemos, o período das trevas, ok? Onde, infelizmente, a igreja já estava completamente comprometida com a idolatria, com o mundo, e a igreja de Tiatira, que diz sacrifícios contínuos, que é o significado, da palavra Tiatira, representa a igreja num período de trevas. Esse período de 1000 anos, a ciência, ninguém podia questionar a igreja, tudo era respondido pela igreja, então a ciência não tinha espaço para ela. Foi exatamente nesse período chamado o período da Idade das Trevas, tá bom? Muito bem. Sacrifícios contínuos é o que significa a palavra Tiatira. Vamos lá então, vamos dar uma lidazinha sobre esta igreja e vamos prestar muita atenção nas suas características e ver o que a gente pode extrair de lição para nosso momento aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Lembra? A mesma descrição, que João falou lá no começo. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Muito bem. E as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, vocês vão ver que é figuradamente, tá? Que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine,
mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Nós já sabemos que aqui representa o cristianismo do ano 500 ao ano de 1500. Tá bom? Então, esta igreja apresenta características da igreja naquela época, mas com certeza também para os nossos dias. Tiatira significa sacrifícios contínuos. Isso me faz pensar que no Antigo Testamento havia uma necessidade de sacrifícios contínuos. Por quê? Porque Jesus, como o último sacrifício, não tinha vindo, então eles tinham sacrifícios contínuos. Mas é interessante que aqui Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já foi assunto aos céus, mas ainda parece que uma das características desta igreja é que eles ainda continuam fazendo sacrifícios contínuos. Se eles estavam fazendo sacrifícios contínuos, é porque o sacrifício maior, que foi o sacrifício de Jesus, não foi suficiente. Então fico olhando para este período de 1000 anos, Idade das Trevas, onde tudo era respondido pela igreja, onde a igreja já tinha se desviado do verdadeiro evangelho, onde a igreja estava cultuando aos mortos, e a igreja estava com uma série de práticas pagãs. É óbvio que eles estavam fazendo sacrifícios contínuos. É óbvio que eles estavam fazendo sacrifícios inúteis. Eles deveriam crer em Cristo, mas infelizmente ainda estavam fazendo sacrifícios contínuos. Tá bom? Nós lemos aqui que Jesus é aquele que sonda os pensamentos e os intuitos do coração. Por isso que ele se mostra como juiz. Ele diz olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. É interessante que o fogo ele serve como purificação, tá? Do ouro, por exemplo, tá? E o bronze polido, já disse a vocês, o bronze na Bíblia é sempre símbolo de juízo. Então, os olhos de fogo, ou seja, nada escapa ao olhar divino de Jesus. E todos aqui serão julgados, tá bom? Por este bronze polido, que significa o juízo de Deus. No verso 19, nós temos aqui algumas aprovações da parte de Jesus. Jesus fala sobre o amor de um grupo, de fé, serviço, perseverança e obras. Praticamente são 5 palavras de aprovação, tá?
É interessante que mesmo durante o período de 1000 anos, em que a igreja foi se desviando do evangelho, ainda assim, Deus sempre conservou um grupo de fiéis. Um grupo ainda que continuava amando, né, ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Então aqui nós temos alguns que ainda não tinham se dobrado, tá ok? E que provavelmente estavam lutando contra este período em que a igreja estava se voltando ao paganismo. Por isso que Jesus diz: olha, eu conheço a fé de vocês. Eu conheço o amor, o serviço, a perseverança, né? E interessante que ele fala: a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, obras. Então, naquela época, mesmo com uma igreja se desviando dos caminhos do Senhor, ainda existia uma minoria que ainda era fiel a Deus. É interessante que a gente percebe muito isso. Os cristãos, eles não são a maioria. Algumas vezes são até a minoria. Tá bom? Muito bem. O texto diz que eu conheço as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras, né? Então indica que havia uma devoção crescente para com a pessoa de Jesus e um crescimento contínuo do serviço a ele prestado. Jesus reconhece que no meio desta igreja que estava se desviando, ainda tinham pessoas que o amavam. Tá bom? No verso número 20, ele fala sobre Jezabel. É claro que aqui é figuradamente. Porém, nós temos que entender quem era Jezabel para a gente entender a crítica que era feita aqui. Diz: a reprovação aqui de Jesus é: vocês toleram esta Jezabel. Bom, Jezabel era a mulher de Acabe, tá? E esta mulher, ela arruinou Israel. Ela perseguiu os profetas de Deus. Vocês vão lembrar da história, tá? E havia em Tiatira, né, talvez uma mulher que se dizia profetisa, porém imoral. Então, muito provável que naquela igreja tinha uma pessoa que representava exatamente a Jezabel. Ou seja, uma mulher que profetizava, uma mulher que era imoral e uma mulher que era pagã. Por isso que aqui Jesus relaciona esta mulher descrita com aquela outra Jezabel lá de trás também. Tá bom? Muito bem. E esta Jezabel, ela levava homens, tá, às festas pagãs e à imoralidade, né? A Jezabel lá de trás, na realidade. Ela levava pessoas às festas pagãs e à imoralidade. Tá bom? Isso representa, meus queridos, uma espécie de um adultério espiritual. Eles estavam querendo seguir a Deus, mas estavam traindo a Deus, indo para o lado do paganismo. Tá bom? Dos versos de 21 a 23, então a gente vai dar um pequeno saltozinho, o texto mostra a oportunidade para arrependimento. Então não é que Jesus só condena e não dá tempo para arrependimento. Vocês podem ver as outras cartas, a mesma coisa. Jesus sempre está falando: arrepende-te. Então aqui a gente vê a oportunidade de arrependimento. Foi dada a oportunidade para o arrependimento. A semelhança de Jezabel lá atrás. Ela também recebeu a oportunidade de se arrepender, mas ela não se arrependeu. E as consequências foram terríveis. O texto diz que a consequência deste grupo, desta mulher, vai ser: eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação. Estar num estado de cama significa estar no estado doentio.
Vocês estão com uma doença, então eu vou colocar vocês de cama até vocês serem curados. Às vezes, meus irmãos, a cama não é uma cama literal, mas às vezes Deus encosta o seu povo para que o povo seja tratado. Às vezes Deus permite certos problemas dentro da igreja para que a igreja tome uma posição, para que a igreja saia do marasmo, né? E aqui Jesus diz, olha, eu vou colocar ela de cama, porque ela está doente, quem está doente precisa de cama, né? E ele diz, bem como em grande tribulação. Então isso aqui indica que Deus enviaria sim juízo, talvez até doença física para esta mulher, e quem sabe um período de grande sofrimento, até o ponto, não é, onde alguns morreriam. Muito triste isso. Por isso que o Senhor seria conhecido de todas as igrejas pelo juízo aplicado. Deus, ele é conhecido também através do seu juízo. Muito bem, os versos de 24 a 25, ele fala sobre as coisas profundas de Satanás. Talvez até seja uma linguagem irônica, porque eles queriam ter conhecimento de coisas profundas, as quais pertenciam a Satanás e não a Deus. E aí então vem a palavra que diz, conservai o que tendes. Significa, permaneça na luz que vocês receberam, tá bom? E aí no verso 26 até o finalzinho, 29, nós temos o prêmio ao vencedor. E o prêmio seria autoridade sobre as nações. Então essa promessa se cumprirá na realidade no milênio, principalmente para nós como igreja, onde nós reinaremos com o Senhor Jesus durante o período do milênio, tá bom? E aí é interessante que ele fala aqui da estrela da manhã, que é o próprio Senhor Jesus. Então nós teremos a glória dele em nós, tá? E em comunhão